O Exorcista não é só um dos filmes mais assustadores da história, como também é um dos bastidores mais caóticos já registrados no cinema. Acidentes estranhos, incêndios misteriosos e até o diretor questionado pela própria produção. Sinistro. Antes de começarmos, peço aqui que já deixe o seu like e sua inscrição. Ative também o sininho para ficar por dentro das novidades do canal. Não tema e venha descobrir mais sobre este filme tão polêmico. Agora, pegue seu ingresso, não esqueça sua pipoca, sente-se na poltrona, pois a edição secreta de hoje já vai começar. Hoje a gente vai abrir o livro secreto do filme que traumatizou meio planeta. E acredite, o que rolou fora da tela é mais absurdo do que muita cena do filme. Desde acidentes bizarros até um diretor que, digamos, levava o método a um nível extremo. A história por trás de O Exorcista é um filme de terror à parte. Vamos desvendar juntos por que essa produção ficou conhecida como uma das mais amaldiçoadas de todos os tempos. E não estamos exagerando. Prepare-se, porque as luzes vão se apagar e a verdade vai vir à tona. Vamos começar pelo Comandante do Caos. O diretor William Friedkin, ele tinha uma obsessão, realismo levado ao extremo. Mas não o realismo que você está pensando, e sim um realismo que beirava a loucura. Friedkin queria que o público sentisse o medo dos personagens, e para isso ele decidiu que os próprios atores precisavam sentir medo de verdade. Ele dava tapas reais em atores antes de uma cena para pegar a reação de choque. Em uma das cenas mais icônicas, a atriz Ellen Burstyn foi puxada por uma corda com uma força tão desproporcional que ela caiu e machucou a coluna permanentemente. O grito de dor que você ouve no filme é real, e o Friedkin achou a cena perfeita. Ele não parava por aí. Para capturar sustos genuínos, ele atirava com armas de festim no set, sem aviso prévio. Imagina só, o departamento de RH de Hollywood hoje recebendo o currículo de um diretor desses. Seria uma reunião, no mínimo, interessante. Ele era um gênio? Sim, mas era um gênio que testava os limites da sanidade de todo mundo ao seu redor. Como se um diretor tirano não fosse suficiente. A produção de O Exorcista foi marcada por uma série de eventos que fizeram até os mais céticos ficarem de cabelo em pé. O mais famoso deles foi o incêndio misterioso. Durante as filmagens, um incêndio de proporções gigantescas destruiu quase todo o estúdio onde o filme era gravado. Cenários, equipamentos, tudo virou cinza. Tudo exceto uma única parte: o quarto da Regan, o epicentro de toda a possessão demoníaca no filme. O quarto ficou intacto, intocado pelo fogo. A equipe, que já estava nervosa com o tema do filme e com os métodos do diretor, entrou em pânico. A coincidência era bizarra demais para ser ignorada. A tensão ficou tão grande que a produção decidiu chamar um padre de verdade para benzer o set de filmagens. Eles queriam garantir que nenhuma energia negativa ou algo pior estivesse influenciando o trabalho. Foi apenas uma falha na instalação elétrica, ou algo mais sinistro estava acontecendo? A resposta fica por sua conta, mas o fato é que esse evento só adicionou mais uma camada de misticismo e medo ao filme. Falando em sofrimento real, ninguém sentiu isso mais na pele do que a jovem atriz Linda Blair, que tinha apenas 12 anos quando interpretou Regan. A cena em que a cama dela balança violentamente é uma das mais lembradas do cinema de terror. O problema é que o equipamento usado para criar esse efeito estava com defeito. A máquina, que era para simular os espasmos da possessão, balançava de forma tão agressiva e descontrolada que Linda Blair acabou sofrendo uma lesão séria na coluna. A expressão de dor e os gritos que ela dá na cena não são atuação, é a dor real de uma criança se machucando em frente às câmeras. E quando a equipe percebeu
o que realmente estava acontecendo, foram ao seu socorro. Mas o diretor William Friedkin ficou furioso, não por ela ter se machucado, e sim por eles terem interrompido a gravação. Para ele, a dor genuína de Linda era exatamente o que ele queria para a cena. Ele achou o take ótimo. A equipe obviamente não concordou e esse incidente gerou um clima de revolta e preocupação nos bastidores. Foi um dos momentos mais sombrios da produção, mostrando o quão longe o diretor estava disposto a ir pela sua visão artística, mesmo que isso custasse a saúde de uma criança. Agora, vamos falar sobre a voz, aquela voz gutural, assustadora, que sai da boca de Regan e que nos causa arrepios até hoje. Essa voz não foi criada por efeitos de computador, que eram limitados na época. Ela foi obra de uma atriz chamada Mercedes McCambridge, uma veterana de Hollywood que se entregou ao papel de uma forma extrema e perturbadora. Para conseguir criar a voz do demônio Pazuzu, ela desenvolveu um método próprio e bizarro. Ela fumava vários cigarros em sequência para deixar a garganta áspera. Bebia ovos crus para lubrificar as cordas vocais e tomava doses de uísque para soltar a voz. Mas o mais impressionante era o que ela fazia com o corpo. Ela pedia para ser amarrada em uma cadeira com os braços e pernas presos para criar uma tensão muscular que, segundo ela, ajudava a canalizar a raiva e o sofrimento do demônio. O resultado foi uma das performances vocais mais aterrorizantes da história do cinema, mas o processo para chegar lá foi fisicamente e psicologicamente desgastante. Mercedes McCambridge conseguiu criar o som do mal, mas pagou um preço alto por isso, mergulhando em um processo que a deixou exausta e abalada. Com tantos eventos estranhos acontecendo, não demorou para que a equipe e o elenco começassem a acreditar que o filme não era apenas uma ficção. A linha entre a realidade e a história que eles estavam contando começou a ficar perigosamente tênue. Vários atores e membros da equipe técnica relataram acidentes bizarros dentro e fora do set. O ator Jack Magoran, que interpretava o diretor de cinema Burke Dennings, morreu de gripe logo após concluir suas cenas. O avô de Linda Blair e o irmão do ator, Max von Sydow, também faleceram durante a produção. Ao todo, 9 pessoas ligadas ao filme morreram durante ou logo após as filmagens. Isso alimentou dezenas de teorias da conspiração de que o filme era genuinamente amaldiçoado, olhando de forma fria e estatística. Era apenas uma sequência de azar e coincidências infelizes. Afinal, era uma produção grande com muitas pessoas envolvidas. Mas para uma Hollywood que adora uma boa história, a narrativa da maldição de O Exorcista era perfeita. A ideia de que eles mexeram com algo que não deviam e estavam pagando o preço. Por isso, virou uma lenda urbana, que ajudou a promover o filme de uma forma que nenhum marketing conseguiria. Quando O Exorcista finalmente estreou nos cinemas, em 1973, o caos que aconteceu nos bastidores se transferiu para as plateias. A reação do público foi algo nunca antes visto. As pessoas não apenas sentiam medo, elas tinham reações físicas extremas. Relatos da época contam que espectadores desmaiavam nas poltronas, vomitavam, tinham crises de choro e ataques de pânico. Ambulâncias precisavam ficar de prontidão do lado de fora de alguns cinemas para atender os casos mais graves. O filme era tão visceral e chocante para a época que foi considerado perigoso por muitas autoridades. Em várias cidades dos Estados Unidos e em outros países, O Exorcista foi banido, proibido de ser exibido. Mas, como sabemos, proibir algo muitas vezes só aumenta o interesse. Em outros lugares, o filme virou um teste de coragem. Filas quilométricas se formavam, com pessoas querendo provar que eram corajosas o suficiente para aguentar até o final. A publicidade gratuita foi gigantesca e tornou-o
que era apenas um filme. Em um evento fenomenal da Cultural, desafiando os limites do que o cinema podia mostrar. O marketing, claro, só teve a agradecer. Esse foi só o primeiro capítulo dos bastidores de O Exorcista. Acredite, ainda tem muito mais história para contar. Se quiser uma parte 2 com as histórias envolvendo a trilha sonora, que também tem sua própria lenda, os efeitos práticos bizarros, como a famosa cena do vômito e mais alguns golpes do diretor Freak Kim no elenco, comenta aí embaixo. Quero mais terror. Sua opinião é o que manda aqui no canal. Não se esqueça do seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe este vídeo para mais pessoas, principalmente para aquele seu amigo que ainda não conhece o filme. Obrigado por assistir e até a próxima.